Olá, bem-vindos a mais uma palestra de Abdu'l-Bahá no Ocidente, contido no livro A Promulgação da Paz Universal. Esta trilogia, onde vamos entrar neste segundo episódio, é quem decide o que é verdade? Esta é a grande questão que Abdu'l-Bahá nos deixa para este segundo episódio. Bem-vindos. Quando a inteligência serve ao ego, razão, tradição e inspiração, Abdu'l-Bahá vem-nos falar dos quatro critérios do conhecimento e como todos eles individualmente podem conduzir ao mau conhecimento. A ideia central, ele fala de a razão, a tradição e a inspiração são capacidades importantes, são dons que foram dados ao ser humano, mas elas podem ser capturadas pelo ego, pelo poder, pelo fanatismo e pelo desejo. O problema não é apenas aquilo que pensamos, mas o propósito para o qual utilizamos a nossa capacidade de pensar. Queridos amigos, Abdu'l-Bahá deixou-nos várias imagens sobre o critério dos sentidos, de como ele nos pode enganar. No episódio anterior, lembram-se daquele círculo de fogo que desaparece rapidamente. No episódio anterior, iniciámos esta viagem pela palestra proferida por Abdu'l-Bahá em 17 de abril de 1912, no Hotel Ansonia, no coração de Nova Iorque. Recordamos que Abdu'l-Bahá era filho de Baha'u'lláh, um manifestante divino para os nossos tempos, e o único intérprete autorizado por ele dos seus ensinamentos e o exemplar perfeito de uma vida dedicada ao serviço da humanidade e de amostra pelo seu caráter, pelas suas ações, suas palavras, das qualidades e virtudes Baha'is. Depois de décadas de exílio e prisão, Abdu'l-Bahá recuperou finalmente a liberdade e, já em idade avançada, viajou para o Ocidente para anunciar a mensagem revolucionária de Baha'u'lláh. A humanidade é uma só família. A religião, a religião deve unir-se à ciência. A verdade, a verdade deve ser investigada de forma independente. E o progresso material precisa ser acompanhado pelo desenvolvimento moral e espiritual. Conhecemos também e dei conta do livro A Promulgação da Paz Universal, que reúne todas as palestras que foram preservadas desta extraordinária viagem de ensino que Abdu'l-Bahá empreendeu aos Estados Unidos da América e ao Canadá. E chegamos ao primeiro dos quatro critérios do conhecimento no episódio anterior. E são os sentidos. Abdu'l-Bahá Abdu'l-Bahá mostra-nos que os sentidos são necessários, mas podem também ser enganadores. E deu-nos vários exemplos fáceis de comprovar. Uma miragem num deserto pode parecer água. Uma chama em movimento pode parecer um círculo de fogo. O navio pode dar a impressão, quando estamos dentro dele e ele a navegar, de que a margem é que se afasta. E hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, uma imagem pode ser editada, uma voz pode ser fabricada e um acontecimento inteiro pode ser artificialmente produzido. Aprendemos que ver não é o mesmo que compreender. E no primeiro episódio terminamos com uma pergunta.
E a pergunta era: se os sentidos podem enganar-nos, será que a razão nos oferece uma certeza absoluta acerca do conhecimento e da verdade? É neste ponto que vamos retomar a palestra de Abdu'l-Bahá. E então, Abdu'l-Bahá vem-nos falar do segundo critério. O segundo critério é a razão. A razão, a razão é uma das capacidades mais extraordinárias do ser humano. É aquilo que nos distingue, a capacidade de pensar, da nossa inteligência, de pensar o abstrato. Ele permite-nos comparar, analisar, calcular, estabelecer relações e conexões, investigar causas, corrigir as imperfeições dos sentidos e criar hipóteses e avaliar consequências. Foi através da razão, associado à observação e à experimentação, que a humanidade realizou algumas das mais extraordinárias e maiores descobertas. Por isso, quando Abdu'l-Bahá afirma que a razão humana também é limitada, ele não está a desvalorizar o pensamento, nem a capacidade de raciocínio, nem todos esses dons da imaginação. Ele está a libertá-lo da pretensão de infalibilidade. Abdu'l-Bahá faz uma pergunta simples. Se a razão fosse um critério absolutamente perfeito, por que motivo pessoas igualmente inteligentes, como tu e eu, ou os maiores pensadores, chegam a conclusões tão diferentes uns dos outros? Porque é que os filósofos, os pensadores, discordam? Porque uma teoria aceite numa época pode ser revista ou abandonada mais tarde. Caros amigos, ao longo da história, ideias apresentadas como conclusões definitivas foram corrigidas por novas descobertas. Isto não é uma fraqueza da verdadeira ciência. Não, pelo contrário. É uma das suas maiores forças, uma das suas grandes forças. Porque a ciência progride. Progride porque nós admitimos rever as conclusões. O conhecimento científico não precisa fingir que nunca erra. Ele cresce. Ele cresce precisamente porque pode reconhecer com os novos elementos disponíveis que é preciso corrigir aquilo que antes pensávamos saber e que, à luz dos novos dados, são ultrapassados. A isto, a isto chama-se humildade intelectual. O problema surge quando confundimos a capacidade de raciocinar com a impossibilidade de errar. Ser racional não significa ser infalível. A razão humana, a razão humana não funciona num espaço vazio. A razão humana é influenciada por múltiplos fatores. A razão humana é influenciada pela educação, pela cultura, pelos interesses, pelos medos, pelos afetos, pelos ressentimentos, pela vontade de pertencer a determinado grupo e, acima de tudo, pelo desejo de proteger a imagem que construímos de nós próprios. Muitas vezes,
Muitas vezes não raciocinamos para descobrir a verdade. Não é esse o nosso intuito, mesmo que esteja camuflado. Raciocinamos para justificar uma conclusão que nós já escolhemos a priori. Primeiro, desejamos. Depois, procuramos argumentos. Primeiro, tomamos partido. Depois, selecionamos factos. Primeiro, decidimos quem é o herói e quem é o vilão. E depois, reorganizamos a história para que tudo se possa encaixar. A razão, a razão que deveria ser investigadora, transforma-se então em advogada de defesa do ego. Já se tinham dado conta disto? Com certeza que sim, se refletirmos um pouco com honestidade sobre nós mesmos. E o ego? O ego é um cliente demasiadamente exigente. O ego não quer saber exatamente o que aconteceu. Nada disso. Ele quer saber se conseguiremos apresentar uma versão na qual ele pareça inocente, inteligente e, se possível, ligeiramente heroico. A confirmação seletiva funciona assim. Aceitamos rapidamente tudo aquilo que possa confirmar a nossa opinião, que já existe. Exigimos provas impossíveis para tudo aquilo que possa contrariá-la. Reparem, uma notícia que favorece o nosso grupo parece imediatamente credível. Uma notícia desfavorável, ela precisa de ser examinada por uma comissão internacional, 3 universidades e talvez por Hubble, um telescópio espacial. A confirmação seletiva é, muitas vezes, o ego com o assistente de pesquisa. Apesar da metáfora, reflete um pouco sobre isto. E então vamos considerar a razão, os dados e a manipulação. Hoje uma narrativa pode ser construída com base em dados reais. Basta escolher alguns números e esconder outros. Uma estatística pode ser verdadeira, mas apresentada sem contexto. Um gráfico pode ser tecnicamente correto, mas desenhado para ampliar uma diferença pequena ou esconder uma diferença enorme. Vejam as sondagens em período eleitoral. Uma pesquisa pode ser citada sem mencionar as limitações dessa mesma pesquisa, cientificamente. Uma autoridade pode ser invocada, mas apenas quando concorda connosco. A mesma coisa com os argumentos. Um argumento pode possuir uma aparência e uma construção impecavelmente lógica, mas ainda assim partir de premissas falsas. A coerência interna, queridos amigos, não garante a verdade. Uma história de ficção pode ser perfeitamente coerente, mas isso não a transforma num acontecimento histórico. Veja-se o exemplo da inteligência artificial. Vamos usá-lo. A inteligência artificial pode produzir um texto elegante, articulado e convincente. Mas a elegância da resposta não garante exatidão da informação. Uma frase pode estar muito bem escrita e soar muito bem, mas ao mesmo tempo
ser completamente errônea ou errada. Isto, isto também acontece connosco, com os seres humanos, naturalmente. A diferença é que nós já fazíamos isso antes de haver inteligência artificial. Se formos honestos, vamos responder: sim, fazíamos isso. A diferença é que demorávamos um pouco ou bastante mais tempo. Queridos amigos, portanto, Abdul-Baha não nos convida a abandonar a razão. Ele convida-nos, sim, a purificar o propósito com que a usamos. A verdadeira razão procura a realidade. A razão dominada pelo ego procura a vitória. A primeira, a primeira está disposta a aprender, a crescer. A segunda está apenas à procura de munições. A primeira pergunta: onde é que eu posso estar enganado? Mas a segunda pergunta faz uma pergunta diferente. Como posso provar que o outro está errado? Uma mente verdadeiramente racional permanece aberta à correção. E não porque seja fraca, mas porque ama a verdade mais do que ama a própria opinião. E eis-nos chegado ao terceiro critério. Abdul-Baha traz-nos o terceiro critério do conhecimento. E ele vem falar de tradição. Então, o terceiro critério analisado por Abdul-Baha é a tradição. Na palestra original, ele refere-se especialmente às tradições religiosas, às interpretações das escrituras sagradas e às afirmações transmitidas de geração em geração. Muitas pessoas, muitas pessoas acreditam em determinada coisa apenas porque foi isso que receberam da sua educação, da sua família. Porque assim é a forma como a sua comunidade ensina. Ou porque uma autoridade reconhecida dentro do seu meio, interpretou o texto daquela maneira. Porque sempre se fez assim. Caros amigos, Abdul-Baha diz que a tradição pode guardar tesouros, pode transmitir valores, memórias, histórias, símbolos e experiências espirituais que são capazes de atravessarem séculos. O problema começa quando confundimos a tradição humana com a própria vontade divina. Abdul-Baha vem explicar-nos que uma tradição depende da compreensão e da interpretação humana. Lemos um texto sagrado através dos nossos olhos e da nossa mente, a partir da nossa língua, da nossa cultura, da nossa educação, do contexto, do contexto em que estamos inseridos, em que vivemos. Caros amigos, duas pessoas podem ler o mesmo texto e chegar a conclusões absolutamente diferentes. Portanto, Abdul-Baha não está a rejeitar a palavra de Deus. Abdul-Baha está a chamar-nos a atenção para distinguir a palavra de Deus da interpretação humana da palavra de Deus.
E esta diferença é absolutamente essencial. A revelação, a revelação pode ser divina. A nossa compreensão dela continua a ser humana. Logo, parcial. Logo, progressiva. E logo, sujeita a limitações. Quando, quando esta distinção é esquecida, a religião pode transformar-se numa prisão e ser causadora de conflito e de guerra e de separação. Em vez de despertar a consciência, ela exige a repetição. Em vez de conduzir à verdade, ela protege os costumes. E em vez de unir, ela divide. Um dos verdadeiros propósitos, que é educar, ela perde-o. Porque, ao invés de educar, ela intimida. Em vez de produzir amor, justiça, ela justifica os preconceitos. Ou seja, a tradição deixa de ser uma ponte entre gerações e transforma-se numa barreira, transforma-se num muro. Mas este problema não existe apenas na religião, caros amigos. Hoje, a sociedade contemporânea também possui tradições. Tradições políticas, ideológicas, culturais e digitais. Cada grupo, cada grupo tem as suas, constrói as suas próprias palavras sagradas. Os seus pecados imperdoáveis. Os seus heróis oficiais. Os seus inimigos oficiais. E as opiniões que podem ser discutidas face àquelas que devem ser aceites antes mesmo da conversa começar. Uma pessoa, uma pessoa pode rejeitar todas as religiões tradicionais, mas ao mesmo tempo ela pode comportar-se de maneira profundamente dogmática em relação à sua ideologia. Uma pessoa pode não frequentar nenhum templo, mas pode participar todos os dias numa congregação digital de pessoas que repetem exatamente as mesmas opiniões. Basta irmos às redes sociais para comprovar isto. A única coisa que aconteceu foi que se mudou de altar, mudou a liturgia e agora a cerimónia começa com uma notificação. O algoritmo aprende rapidamente aquilo de que gostamos. E o que é que faz? A seguir oferece-nos, bombardeia-nos com mais do mesmo. E pouco a pouco começamos a acreditar que todas as pessoas sensatas pensam como nós. Vejam só. A nossa opinião parece universal, porque as opiniões diferentes desaparecem do nosso ecrã. Não estamos necessariamente a observar a humanidade. Estamos a observar um corredor de espelhos construído a partir das nossas preferências. Por isso, a investigação independente da verdade é tão importante e central nos ensinamentos de Baha'u'lláh. Cada ser humano
Cada ser humano recebeu olhos para ver, ouvidos para ouvir e uma mente para compreender e uma consciência para investigar. Caros amigos, Abdu'l-Bahá vem-nos dizer que não devemos ver apenas através dos olhos dos nossos antepassados, nem apenas através dos olhos do nosso partido, do nosso grupo, do nosso influenciador preferido, ou da nossa comunidade religiosa, ou do algoritmo que decidiu organizar o nosso mundo. A fé verdadeira, a fé verdadeira não tem medo, nem teme a investigação. Já repararam? Podemos perguntar: isto é realmente um ensinamento espiritual? Ou será que se trata de um costume cultural? Será que isto promove a justiça e o amor? Ou apenas protege um preconceito? Será que eu estou diante da palavra de Deus? Ou estou diante de uma interpretação humana apresentada como absoluta? Estarei eu a defender a verdade? Ou estarei eu apenas a defender a identidade do grupo ao qual eu pertenço? A tradição. A tradição pode dar-nos raízes, mas as raízes existem para alimentar uma árvore viva, não para impedir que ela cresça. Eis-nos chegado ao quarto critério do conhecimento que Abdu'l-Bahá nos vem trazer. E esse é a inspiração. Este é o quarto critério, a inspiração. E talvez este seja o mais delicado de todos. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: eu sinto no meu coração que é assim. Alguma coisa dentro de mim está a dizer-me que eu devo fazer isto. Eu tive uma inspiração. Eu sei porque senti. Caros amigos, a inspiração pode ser uma experiência verdadeiramente profunda e impactante. Uma resposta pode surgir durante um ato de adoração ou de prece. Uma ideia, uma ideia pode aparecer de forma completamente inesperada. Podemos sentir uma inclinação interior para tomar uma determinada decisão. A todos nós já nos aconteceu isso. Mas Abdu'l-Bahá formula e apresenta uma pergunta decisiva. Como é que podemos saber se essa inspiração procede de uma fonte elevada? Ou se procede antes dos nossos desejos, dos nossos medos, dos nossos traumas ou dos nossos impulsos? Tanto uma inspiração espiritual como uma sugestão do ego podem surgir dentro de nós. Ambas, ambas podem ser acompanhadas por uma forte sensação de certeza. Por isso, a intensidade do sentimento
não prova a sua origem. Já viram? Porque podemos confundir medo com prudência. Podemos confundir apego com amor. Orgulho com dignidade. Impulsividade com coragem. O desejo de controlar com preocupação. A ambição pessoal com missão espiritual. Vejam como é fácil confundir. E o ressentimento pode ser confundido com justiça. Assim como o fanatismo com fidelidade a Deus. O ego raramente aparece a dizer-nos: Boa tarde, eu sou o ego e vim estragar a tua decisão. Não é isso que acontece. Seria muito mais fácil se o nosso ego fosse assim tão educado. Não é verdade? Mas geralmente o nosso ego aparece vestido com as nossas melhores virtudes. Já se deram conta? O orgulho, o orgulho apresenta-se como defesa da verdade. A vaidade, a vaidade apresenta-se como liderança. O desejo de controlar apresenta-se como cuidado. A intolerância apresenta-se como firmeza de princípios. A busca por obtenção de reconhecimento apresenta-se como o desejo de servir. Caros amigos, podemos passar anos a alimentar o ego, convencidos que estamos a realizar uma missão divina. Reflitam nas vossas vidas sobre isto. Vamos agora falar da cultura do que eu sinto. A sociedade contemporânea, a sociedade contemporânea atribuiu grande importância à autenticidade pessoal. É claro, isto possui um lado positivo. As pessoas aprenderam a falar das suas experiências, das suas dores, dos seus sentimentos. Vozes anteriormente silenciadas finalmente puderam ser ouvidas. Acontece que existe uma diferença entre reconhecer honestamente uma experiência e transformar todo o sentimento numa autoridade infalível. Os nossos sentimentos dizem-nos algo sobre aquilo que estamos a viver. Nem sempre dizem toda a verdade sobre aquilo que está a acontecer. Eu posso sentir-me rejeitado, sem que a outra pessoa, sem que a outra pessoa tenha pretendido verdadeiramente ou minimamente rejeitar-me. Posso sentir medo, posso sentir medo sem estar diante de um perigo real. Posso sentir certeza que estou certo e ao mesmo tempo estar completamente num processo contínuo de engano. Continuar enganado. Posso sentir que o universo me enviou um sinal, quando talvez eu esteja apenas cansado, ansioso e há 3 noites sem dormir. Já viram? Caros amigos, às vezes aquilo que parecia uma mensagem cósmica era apenas um vídeo patrocinado que apareceu 7 vezes, que me apareceu 7 vezes no meu telemóvel no mesmo dia. Então, por isso,
A inspiração precisa também de ser examinada pelos seus frutos. Essa inspiração tornou-nos mais humildes ou mais arrogantes? Tornou-nos mais amorosos ou mais agressivos? Essa inspiração tornou-nos mais justos ou mais interessados em impor a nossa vontade? Essa inspiração aproxima-nos das pessoas ou, pelo contrário, faz-nos considerá-las inferiores? Essa inspiração produziu paciência em nós, produziu serviço, espírito de serviço e contribuímos para a unidade? Ou, pelo contrário, produziu medo, o desejo de domínio, separação e superioridade? Caros amigos, uma inspiração verdadeiramente espiritual não transforma a pessoa em proprietária de Deus. Ela transforma a pessoa em servo da humanidade. O problema não está apenas no conhecimento. Chegamos então a uma das percepções mais profundas desta maravilhosa palestra. O problema não está apenas nos meios pelos quais nós podemos adquirir conhecimento. Também está profundamente ligada com a condição moral de quem conhece. Os sentidos? Os sentidos podem ser utilizados para observar ou para procurar apenas aquilo que desejamos ver. A razão? A razão pode investigar ou justificar paixões. A tradição? A tradição pode transmitir sabedoria ou preservar preconceitos. A inspiração pode elevar a alma ou disfarçar o ego com linguagem espiritual. Portanto, a grande pergunta não é apenas como sabemos, mas a grande pergunta é também para que desejamos saber. Queremos conhecimento para servir? Queremos ou apenas para dominar? Queremos conhecimento para curar ou para explorar? Para esclarecer ou para manipular? Para aproximar as pessoas em direção à unidade ou para conquistar apenas reconhecimento? O conhecimento é uma força poderosíssima, mas a direção dessa força depende do propósito moral e espiritual que a governa. Abdu'l-Bahá vem trazer imensa luz sobre estes critérios do conhecimento. Assim, queridos amigos, neste episódio vimos que a razão é poderosa, mas não é infalível. Ela pode corrigir os sentidos, os erros dos sentidos, ou as ilusões dos sentidos, mas também pode tornar-se advogada das paixões. Abdu'l-Bahá mostra-nos também que a tradição pode guardar joias e tesouros espirituais, mas pode transformar-se em dogma quando confundimos a revelação divina com a nossa interpretação humana. E vimos também que a inspiração pode ser uma verdadeira experiência interior, mas também pode ser confundida com sentimentos e emoções, com medo, orgulho, desejo
o ego. Chegamos assim ao ponto decisivo da palestra, desta maravilhosa palestra de Abdu'l-Bahá, contida neste livro maravilhoso, Promulgação da Paz Universal. Se os sentidos podem enganar, se a razão pode errar, se a tradição depende da interpretação e se a inspiração pessoal pode ser confundida com os impulsos da nossa natureza inferior, a nossa natureza inferior, então, então o que é que resta como critérios do conhecimento? Existe algum critério capaz de nos aproximar da verdade? O que Abdu'l-Bahá quer dizer quando apresenta o Espírito Santo como luz e conhecimento? Estará ele a pedir-nos que abandonemos a ciência? Estará ele a pedir-nos que rejeitemos a razão? Ou que acreditemos cegamente? Ou o Espírito Santo representa exatamente o contrário? O Espírito Santo que representa uma luz que não ilumina a mente, mas purifica a mente. E como é que podemos reconhecer essa luz? Que papel possuem os manifestantes divinos no reconhecimento dessa luz? Ou no acender dessa luz transformadora nos nossos corações? E como é que Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá e Shoghi Effendi relacionam conhecimento com a construção de uma nova civilização, de uma nova raça de homens que vão construir uma nova ordem mundial em direção à espiritualização da humanidade? No próximo e último episódio, vamos chegar ao coração da palestra e vamos descobrir que a crise do conhecimento não será resolvida apenas com maiores fluxos de informação. Porque a humanidade, porque a humanidade talvez não sofra apenas de uma mente desinformada. Talvez a humanidade sofra de uma inteligência sem direção. Ou de um coração que se esqueceu da finalidade para a qual recebeu o conhecimento. Queridos amigos, deixo-vos com esta frase. Quando o ego escolhe a conclusão, quando o ego escolhe a conclusão, até a inteligência pode transformar-se num instrumento de ilusão. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste segundo episódio. Estão todos convidados para o terceiro e último episódio desta maravilhosa palestra e partilhem, partilhem esta, partilhem esta joia de sabedoria com outros amigos. Despeço-me com amizade e carinho até ao terceiro episódio. Um abraço carinhoso para todos vocês.